temperamento dos bovinos pode impactar diretamente a eficiência reprodutiva, o manejo e até a lucratividade dos produtores. Estudos recentes demonstram que animais mais calmos apresentam melhores taxas de prenhez, enquanto técnicas de aprendizagem podem ajudar a reduzir o estresse dos animais. Hoje vamos conversar com a zootecnista e médica veterinária Paola Rueda sobre como o manejo adequado e o bem-estar animal podem influenciar os resultados da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Paola Moretti Rueda nasceu em Brasília, Distrito Federal, mas foi no campo que encontrou o seu propósito. Desde os 3 anos já dizia, vou trabalhar com animais de fazenda, e nunca desviou do caminho. Zootecnista pela UFMS, médica veterinária pelo Unisalesiano, mestre em ciência animal e doutor em zootecnia com ênfase em comportamento e bem-estar animal pela Unesp Jaboticabal, construiu sua trajetória com paixão e determinação. Seu olhar vai além da produção. Busca um agro mais sustentável, onde o bem-estar animal é a base de um futuro mais justo e ético. Mãe Solo encontra no filho e na natureza sua maior alegria. Resiliência é seu alicerce. Aprendeu na pele que crescer não é apenas resistir, mas transformar desafios em força e aprendizado. Do campo aos frigoríficos, das pesquisas às grandes decisões, Paola é protagonista da sua história e inspiração para tantas outras mulheres do agro. Oi, Paola, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer te ter aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme participar da protagonista. É muito bom, né, ver essas mulheres cada vez mais à frente dos negócios, liderando processos. Eu fico muito feliz quando posso trazer assuntos tão interessantes. Falando aí, né, desse temperamento dos bovinos, me conta um pouquinho sobre esses estudos, né, que demonstraram que a prenhez em bovinos mais calmos é mais eficiente. Sim, na verdade o estresse tem uma relação direta com a gestação, né, com a taxa de gestação. Então, o que acontece é que os animais mais agitados ou de pior temperamento, que é o que a gente fala, eles têm hormônios do estresse que interferem nos hormônios da reprodução. Então, quando a gente consegue trabalhar esses animais de alguma forma para serem menos reativos, menos temperamental, isso também impacta na taxa de gestação. Que interessante. Aqui a gente tem que as taxas de prenhez com os animais mais calmos são 23% maior do que os animais reativos, né? Por que você explicaria, como é que você explicaria essa relação? Sim, em até 23%. Esses estudos que a gente conduziu, né, no meu doutorado, nós tivemos entre 10, 17 e 23. Então, o que a gente sabe é que aumenta consideravelmente. E isso tem vários fatores, né? O primeiro deles, como eu comentei, tem essa relação do estresse com a reprodução em si, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que como o animal se adapta a esse manejo durante o protocolo, principalmente da inseminação artificial em tempo fixo, em que ele vai muitas vezes, né, no curral, então ele vai no D0, ele vai no D7, ele vai no D9, no D11, dependendo do protocolo. Então essas idas constantes, elas podem aumentar o estresse do animal. Então a gente pode usar de técnicas para diminuir esse estresse e, por consequência, melhorar essa taxa de prenhez. Não é só o comportamento em si, o bem-estar. Então também junto a gente tem uma boa condição corporal desse animal, né, um manejo muito bem executado pelos colaboradores do curral. Então são vários fatores em conjunto que vão fazer com que essa taxa de gestação aumente. Muito legal. E o que seria esse score de tronco, né? E velocidade de fuga, e como eles se relacionam aí com essa eficiência produtiva? Perfeito. São 2 indicadores, então tanto o score de tronco como a velocidade de fuga, eles são a metodologia que a gente utiliza para avaliar o temperamento do animal, né? Então se ele é mais reativo ou menos reativo. A velocidade de fuga, eu meço na saída do tronco a velocidade mesmo com que esse animal sai. Então quanto mais rápido ele sai do tronco de contenção, mais reativo esse animal é. E o score de tronco, a gente analisa visualmente a agitação desse animal. Então, como ele mexe a cabeça, como ele mexe a cauda, né, como ele se movimenta dentro do tronco. E isso também me dá uma nota se esse animal é mais reativo ou menos reativo. Então, o que a gente viu? Que esses animais que saem mais rápido do curral ou esses animais que são mais agitados no tronco têm uma menor taxa de gestação. Exatamente pelo estresse, porque são animais mais suscetíveis ao estresse.
Interessante. Aí a gente fala aqui do efeito condicionamento operante, né? Positivo e de habituação. O que é condicionamento operante e habituação e como é que eles também podem ser aplicados no manejo de bovinos? Essa é uma estratégia muito interessante. Tanto o condicionamento operante positivo que a gente trabalha, como a habituação, são métodos de aprendizagem que a gente utiliza para várias espécies, entre elas os bovinos, né? A gente pode usar para animais de zoológico, a gente pode usar para os nossos cachorros, gatos, enfim. Para os bovinos, o condicionamento operante positivo é aquele que eu dou uma recompensa para o animal. Então, o que a gente faz normalmente? Você leva esse animal para o curral, deixa ele passar pelo curral sem nenhum manejo e no final você dá como se fosse uma bala. Então, você dá ali 50 gramas de milho ou um melado de cana, alguma coisa que seja gostosa para o animal. Então, ele vai associar isso com uma coisa boa. Então, ele aprende que o curral é um lugar bom. Então, pode ser até que eu leve uma agulhada, mas eu recebo uma bala no final. É como quando a gente leva o filho para tomar vacina, né? É um pouco essa ideia. A gente dá um sorvete depois. Já a habituação é um outro processo de aprendizagem em que o animal se habitua àquela situação. Então, quando a gente pensa em bovinos, é como se eu deixasse o animal passar pelo curral, sem fornecer nada para ele, mas sem fazer nenhum manejo também. Então, como ele vai passando ali várias vezes seguidas no curral, e ele entende também que aquilo é um lugar que não tem, né, perigo para ele se habitua com o processo. É muito interessante que a habituação a gente consegue ver em bovinos quando eles ficam perto da cerca da rodovia. Então, quando o animal está ali perto da rodovia, você vê que as primeiras vezes que o carro passa, o lote todo olha para o carro. Aí dali, sei lá, no outro dia já não tem mais ninguém olhando, porque eles já entenderam que o carro passa e não acontece nada com eles. Então é esse processo. E como que isso interfere na reprodução, né, na taxa de gestação? Eu ensino para o animal que ele não precisa ter medo do curral. Porque na inseminação artificial em tempo fixo, eu tenho que levar esse animal várias vezes para o curral. E se ele entender que ali é um lugar ruim, eu vou ter dificuldade de manejo. E a dificuldade de manejo vai estressar as pessoas, vai piorar a condução e vai piorar o comportamento dos animais também. Então eu consigo usar isso para minimizar esses efeitos do processo em si da IATF. A gente fala muito de bem-estar animal também, né? E quando a gente fala aqui do manejo agressivo, como é que ele pode piorar, né, esse comportamento do animal? Você está dizendo ali essa habitualidade, né, do animal, mas a gente também tem o comportamento um pouco mais agressivo. Não óbvio, né, com nenhum equipamento, mas até o próprio grito, né? Sim. Gritar com o animal já seria um comportamento agressivo que poderia gerar, né, resultados negativos, no final até econômicos. Sim, a gente viu que em retiros que tinham... A gente fez um estudo com mais de mil vacas, Nelore, né? E a gente percebeu que o retiro que tinham piores manejos, exatamente isso que você está falando, às vezes é só um grito, né? Ou às vezes uma condução mais rápida, você acelera mais o gado no curral, isso já foi suficiente para piorar a taxa de gestação. Então, o pior retiro em termos de manejo teve 12% a menos de taxa de gestação que o melhor. Então, a gente vê que existe essa relação. E além disso, é claro, eu sempre digo que toda vez que a gente tem a oportunidade de estar perto de um bovino, a gente tem que fazer esse momento ser positivo. Então, se ele também aprende que o manejador pode ser ruim. E isso também ajuda ele a ser mais estressável no curral, né? Então, isso vira uma bola de neve, eu digo, né? Então, a gente deixa as pessoas tão mais agitadas, os animais mais agitados, né? E aí gira uma consequência, um ciclo, né? Interessante. Quando a gente fala aí também na taxa de preiês, outros dois fatores que a gente precisa ficar muito atento é ao descongelamento e à manipulação do sêmen? Sim, é fundamental. Eu falo, a reprodução ela é multifatorial, né? E o processo em si da inseminação é um fator muito importante também. Como a inseminação artificial em tempo fixo é um processo muito rápido, a gente tem minutos entre trancar o animal no tronco, fazer o processo de inseminação e soltar. 3 minutos, mais ou menos, no máximo a gente demora para fazer. Então eu preciso que o sêmen seja descongelado na temperatura correta e pelo tempo correto. Então eu tenho que ter uma programação. Quantos animais eu estou fazendo? Então, como é o processo de descongelamento para que ele não fique nem frio e nem quente demais, né? E além disso também, o processo de inseminação. Então eu tenho que ter um colaborador, a pessoa que vai fazer a inseminação, muito bem treinada, porque a forma como ela passa a pipeta pela cérvix da vaca, né? Essa manipulação toda pode ser também um fator importante até mesmo para metrite, alguma infecção uterina no futuro, que pode, né,
próximo, né, ao processo de inseminação, que pode aí prejudicar a gestação desse animal. Se você pudesse dar aí algumas dicas para esse produtor fazer um manejo mais tranquilo, quais seriam? Eu acho que esses processos de aprendizagem são muito bons, né? O bovino aprende muito rápido, então isso é um fator, é uma coisa fácil de ser feita, né? Não tem custo e eu acho que é um bom processo. Além disso, a gente precisa programar a estação de monta, né? Programar a inseminação em tempo fixo. Então eu preciso ver os descongeladores, testar o sêmen com antecedência, treinar os colaboradores, né? Olhar essa condição corporal das vacas que vão entrar em gestação. Então, esse conjunto de fatores vai me levar a um sucesso maior, né? Eu acho que esses são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Muito legal. E aí, quando a gente fala desses animais também, a reatividade dos animais, ela aumentou nos últimos anos? Na verdade, depende. Tem propriedades, igual a gente vê já propriedades que fazem seleção para temperamento há 30 anos. Então os animais são muito mais dóceis, muito mais fáceis de lidar, porque o temperamento também tem um fator genético, né? De médio baixo, o manejo em si interfere mais, mas existe uma seleção. Então as fazendas que aplicam a seleção genética e trabalham com esse processo, esse manejo mais calmo, ele vem melhorando. Já tem propriedades que não tem todo esse trabalho de comportamento, de bem-estar, e a gente vê uma piora. Durante o protocolo de ATF, então durante esses 11 dias que espaçadamente a vaca vai no curral, a gente vê que aumenta o processo, porque é muito constante as idas ao curral. E aí ela tem uma injeção ou ela recebe um implante de progesterona. Então são coisas que não são realmente gostosas, né, prazerosas dentro do processo. Então a gente vê que no dia da inseminação, que é o dia que eu preciso que essa vaca esteja mais calma, ela está mais agitada. Então eu preciso trabalhar com todo esse processo antes que a gente conversou, para que no dia da inseminação essa vaca esteja mais calma e eu tenha um sucesso melhor. Muito interessante. A gente, quando fala aí na genética, é o que vai fazer o Brasil cada vez mais, né, ser o maior produtor, né, de carne bovina do mundo. É um cenário incrível que o Brasil tem pela frente, né? Acho que o produtor rural que ainda não olha ou que ainda olha sem muitos detalhes precisa cada vez mais mergulhar nesse sentido, né? Sem dúvida. A genética e o ambiente é o que vai fazer a gente continuar sendo tão bons quanto somos, né? Bom, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer aprender com você. Aprendi muito hoje. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história. É fácil. Basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não vai estar aqui comigo da próxima vez, compartilhando a sua trajetória. No próximo bloco, vamos falar sobre as novidades das semeadoras do agro para o mês de maio. Não sai daí que a gente volta já já.